Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem e nós também estamos bem nesse momento. Já chegou uma amiga querida, Paulette, nossa querida lá da turma de Joana, das quintas-feiras. Que bom, já tenho aqui pelo menos uma ouvinte, alguém que está vendo, e vamos conversar, vamos fazer as nossas reflexões. Mas antes, eu convido, Paulette querida, nós fazemos aquela vibração nesse momento de paz, de alegria, elevando os nossos pensamentos a Deus, que é o nosso Pai, a Jesus, que é o nosso mestre maior, irmão querido, guia de luz, farol de nossas vidas. Aos amigos espirituais que aqui estão reunidos também conosco e com todos aqueles que vêm assistir de boa vontade, trazendo em seus corações a vontade de realmente aprender com Joana de Ângeles as lições que ela nos traz, aos amigos da luz, que possam iluminar os nossos pensamentos e a direção desse trabalho, em nome de Deus. E assim, vamos iniciar as nossas reflexões da noite de hoje. Que assim seja. Nós vamos dar continuidade, como eu havia dito, nesse programa desse mês, ao livro Constelação Familiar. Esse mês nós vamos, assim, nos concentrar um pouco nas questões da família, que é uma preocupação da nossa querida mentora, a mentora do grupo, a mentora de todos aqueles que trazem a mensagem da nossa amiga. Oi, Rosângela, que bom, seja bem-vinda, quanta honra com a sua presença. Bom, então nós vamos falar hoje sobre os genitores, né? Que são os pais, que são aqueles os responsáveis pela constituição da família. Porque a Joana começa logo dizendo que a constelação familiar, quer dizer, o grupo familiar, ela chama de constelação, ele é constituído por espíritos afins,
espíritos que têm afinidade, seja pelas suas realizações, do amor, por amor, ou através de graves compromissos perturbadores a que se vincularam em outras existências. Luzia, ai Rita, meu amor, que saudade, que bom que você está aqui. Nós estamos falando sobre família, viu? Nós estamos falando sobre os genitores. Então, ela está dizendo que as pessoas dessa constelação familiar se reúnem por afinidade para realizações do amor ou por graves compromissos perturbadores que se vincularam no passado. Então, existem dois motivos para que a gente, né, se una, um homem, uma mulher, para constituir essa família. Mas ela diz também, olha que interessante, que podem ser agregados a essa família alguns espíritos que se candidataram a esse trabalho, essa afetividade. Podem vir outros espíritos. É como se fosse, ela diz, um ensaio para ampliação dos sentimentos afetivos em torno da sociedade geral, compondo essa sociedade universal. Que coisa interessante, não é? Nem só de espíritos que a gente tem alguma conta, alguma coisa, mas ela diz aqui que podem se organizar e se candidatarem. Eu gostaria de nascer ali na família da Rosângela, da Paulette, da Rita, da Luzia. Podem, da minha família, podem se organizar e pedir para virem juntos. Agora, aos pais, né, aos genitores, cabe a grave e operosa tarefa de autopreparação. Nós temos que nos preparar para esse sublime acontecimento. E, nesse sentido, Joana diz que graças ao qual se desenvolvem num incessante crescendo os valores intelecto-morais que vão preparando para as inestimáveis conquistas da paz e da felicidade almejada. Então, a felicidade, a conquista da paz, elas são conquistas e que nós temos que nos preparar para isso. E ela fala do comprometimento antes do nascimento, em face de deveres inadiáveis. Os espíritos que irão constituir o grupo familiar também assumem responsabilidades perante a futura família. Não é assim, eu não pedi para nascer, não é? Eu não tenho que me responsabilizar, eu nem sabia que eu vim aqui, eu não pedi para nascer, eu não tenho culpa de ter nascido. A gente cansou de ouvir isso. Quer dizer, então, que todos têm responsabilidade porque assumiram o compromisso. Olha só o que ela diz, elaborando planos e projetos que devem ser concretizados quando estão na organização carnal, de modo a atender o impositivo da evolução. Então, já estamos sabendo que a reencarnação, a família, é para que a gente possa evoluir. Mas ninguém vem de qualquer maneira. Vai lá, desce lá. Reencarna aí. Ai, meu Deus, o que eu vim fazer aqui?
Não é assim. Tem plano, tem projeto. Por isso que nós precisamos entender que se na espiritualidade há planos e projetos, também nós aqui precisamos fazer planos e traçar planos e fazer os nossos projetos, implementando-os de forma que possamos sair vitoriosos dessa empreitada, porque ela não é fácil. Aqueles aqui que são mães, pais, sabem disso. Quem tem filhos, ou um só, não importa, porque não tem meio filho. Então, ou tem um, ou tem mais de um, tem vários. Mas filhos são nossa responsabilidade, mas eles também têm responsabilidade porque aceitaram a tarefa. Ela diz, olha só, além dos planos e projetos, são consultados os mapas. Mapas das responsabilidades pessoais são-nos apresentadas pelos guias espirituais. André Luiz explica isso muito bem. Por isso, nós devemos estudar, além de Kardec, que é o principal, lermos as obras, estudarmos as obras subsidiárias. Então, nós temos André Luiz, que nos relata como são feitos esses projetos reencarnatórios. Temos o Manuel Filomeno de Miranda, que também nos mostra essas questões familiares, esses reencarnes difíceis, complicados, penosos, porque vêm de obsessões, às vezes, tenebrosas. Joana de Ângeles, que nos traz, com a psicologia profunda, todas essas explicações a respeito das nossas emoções, de tudo isso que a gente precisa entender do autoconhecimento. Então, os guias nos apresentam esses mapas, e como é que vai ser constituída essa família, os filhos, em cuja convivência desenvolverão o quê? Sentimentos de amor e proporção às pautas para o processo de crescimento espiritual, no qual todos deverão atingir as metas que perseguem. Vocês estão prestando atenção que não é, de novo, não é se jogar aqui na reencarnação. Existe, além dos planos e projetos, existe uma pauta que será proposta para esse processo de crescimento. É um processo. Como é que será? Já venho, já estou pronto, já quitei, tudo bem, só de ter nascido, eu já estou aqui, pimpão. Não. Temos que atingir as metas. Que metas são essas? As que foram propostas lá no plano espiritual, através dos planos que fizemos e dos projetos, diante dos mapas das responsabilidades. Está aparecendo terapia cognitivo-comportamental, que fazemos os planos de responsabilidade, não é, da criança ou do adulto, do que ele precisa fazer para atingir aquilo que ele veio buscar na terapia. Muito interessante. Quer dizer, nós, esses autores, esses cientistas, trouxeram todas essas ideias, montaram também os seus projetos para nos ajudar, né? Ajudar os profissionais, aqueles que vão também para a terapia, que é muito bom,
também a se prepararem para atingir as metas que nós todos perseguimos, que cada um de nós tem suas metas. Então, ela diz que, preparados antecipadamente, quer dizer, esse mapa, esses futuros genitores, no caso nós, né, como pais, vamos delinear os programas de autoiluminação, de responsabilidade perante a vida, exercitando a paciência e o amor para o êxito do empreendimento. Quer dizer, é um empreendimento. Todos nós aqui somos empreendedores, conscientizando-se das altas responsabilidades que irão assumir. Então, a gente tem que se preparar antes, nos preparamos para que a gente possa delinear todo o nosso trabalho e aí sim colocar em prática, treinando a nossa paciência e o amor. Então, reencarnados lá, avançamos. Só que, às vezes, por caminhos diferentes até o momento do reencontro. A gente, às vezes, dá uma volta, né? Quando se identificam afetuosamente. Aí se vinculam, providenciando a união conjugal, indispensável à organização da família. Eu gostaria, antes de continuar, deixar uma coisa muito clara. Eu não misturo a questão da psicologia com a doutrina espírita. As ideias de Joana são todas as ideias de Kardec dentro da codificação do Livro dos Espíritos, atendendo às respostas dos espíritos superiores, à questão da família, da sua importância e da necessidade. Portanto, eu não estou aqui para defender isso ou aquilo, novas formas de amor e de amar. Isso eu deixo para os profissionais que estão aqui, que estão discutindo nesse momento essas questões. A doutrina espírita não tem bandeira. A bandeira é universal, de amor a todos, de acolhimento a todos, independentes de gênero, número e grau. Então, o que Joana está falando são das leis universais que guiam a humanidade para a sua organização, para a sua evolução espiritual. Então, ela diz que nem sempre os planos cuidadosamente elaborados conseguem desenvolver-se conforme seria ideal. Dentro daquela programação, lembra bem do mapa da programação que já foi estabelecida. Mas, com a precipitação emocional, o desajuste psicológico, como decorrência de quê? Da precipitação e imaturidade sexual, que invariavelmente se transforma em conflito, tanto quanto em insatisfação. Ela fala dos arroubos da paixão que comburem os melhores sentimentos e vão empurrando os parceiros para o futuro tédio no relacionamento ou para a agressividade como fruto da saturação e do despertar de novos apetites. Bom, e aí? O que faz? Não é?
acabei até casando com a pessoa errada, ou fiquei com a pessoa errada, fui ter filhos com uma pessoa que eu não planejei nada, a gente não tem mapa, porque aí ficamos igual peru tonto na véspera de Natal, porque a gente não sabe para onde vai, o que fez, como assim, quem é você, onde estou. Não. Então ela diz aqui que a gente pode evitar esses dramas, que é indispensável que haja uma consciência de responsabilidade no uso do sexo. Ela fala que com o objetivo primordial em favor da procriação. Foi para isso que fomos criados, homem e mulher, para procriar. O que vem daí, outras vertentes, não é agora da nossa preocupação, nem da Joana. A preocupação da Joana é falar sobre a responsabilidade dos pais, nossa, diante da vida das nossas famílias e das famílias que venhamos a ajudar, que venhamos até a trabalhar num setting terapêutico. É disso que a Joana está falando. Então, ela fala que, embora as bênçãos que defluem da verdadeira união dos indivíduos, que se renovam mediante os hormônios defluentes do conúbio, sejam de natureza fisiológica, assim como aqueles que conduzem as cargas emocionais que os equilibram e pacificam. Então, ela está dizendo aqui que a união de indivíduos se renovam mediante esses hormônios, que muitas vezes nós, seres humanos, não conseguem conter pela imaturidade sexual. Então, ela diz que a paternidade, como a maternidade, as duas, deve ser responsável. Maternidade, paternidade, responsável. Consciente do significado da união, para que sejam evitados aqueles danosos recursos do aborto provocado e das suas lamentáveis mazelas que são de grave consequência. Então, o aborto não resolve, o aborto não apaga os erros cometidos, acaba dando lugar ao crime e vai agravar o nosso processo evolutivo. E então, o amadurecimento psicológico, mediante a consciência do dever, na aquisição do trabalho digno, que confere segurança à nossa e à prole, torna-se impositivo imediato. É agora, é para ontem, mesmo antes de ser assumido o compromisso familiar. Então, os jovens hoje que estão sob as nossas responsabilidades, devemos ter para com eles toda a dedicação e amor para que possamos dar a eles, aos jovens das evangelizações, são os sobrinhos, os primos, os vizinhos, os amigos, a todos os jovens, para que eles possam amadurecer sexualmente, psicologicamente, com essa consciência da responsabilidade. Porque a vida, ela não improvisa. É tudo um trabalho de organização superior. A gente viu aqui que tem meta, que tem um processo, que tem objetivo e tem um mapa de responsabilidades. Então, é um trabalho de organização superior que cumpre ser levado adiante com seriedade e segurança. Lembremos bem
A vida não improvisa. Então, a disciplina moral, na conduta dos parceiros, sendo cônjuges ou não, é fator de relevante significado para essa organização familiar. O amor é fundamental para um legítimo relacionamento afetivo. Está aí o que se propõe, o que é o ideal, é o amor. E o amor não pode ser descartado, não é um copo de papel, nem substituído pelos desvios de comportamento ou dolo moral que envolve um ou outro membro dessa parceria. Quando nasce um filho, os genitores são convidados pela vida a uma mudança de objetivos existenciais. Então, existe esse convite. Nós precisamos também ter a flexibilidade de mudar aqueles objetivos que tínhamos antes, porque os objetivos agora são maiores, são para agregar a esse novo membro da família. Porque antes, quando se preparavam para o prazer, para o desfrutar das alegrias da vida em comum, tudo ia muito bem, muito bom. Aí chega o filho. É natural que aconteçam muitas mudanças a partir da gravidez, da barriga, de tudo que se modifica. Então, é natural essa mudança de conduta que deve tomar o lugar das aspirações vigentes. A partir de agora, a responsabilidade para com a criança, que é nossa, da própria carne, como ela diz, é primordial. Não tem outro jeito. Não tem como a gente ir lá na casa do vizinho e dizer assim, olha, a gente teve esse filho aqui, você pode ficar com ele para você? Então, os cuidados que essa criança exige vão alterar completamente os hábitos, que até então eram mantidos, né? Onde vai ser proposto novas condutas, novas atividades, e a renúncia pessoal que vai começar a se impor em benefício da criança, que está ali em desenvolvimento, aguardando o nosso apoio e orientação. Sim, temos que renunciar àquelas saídas, não é? Enquanto pelo menos é bebezinho, depois cresce, bota na mochila e leva junto. Viajava, vai continuar viajando. Pega o bebezinho e leva junto. A criança faz agora parte dessa família, desse todo. Ela é parte. Ela não é a parte. Então, ela tem que participar de tudo. Os passeios vão ser modificados? Vão. Novos passeios, novas combinações, claro. À medida que ela vai crescendo, a criança, podemos ampliar as diversões, aquilo que ela pode participar. E enquanto ela não pode participar, se não tivermos uma rede de apoio, que é muito importante, não para assumir o nosso lugar, rede de apoio, porque aí é importante a manutenção daqueles dois, do namoro, do amor. Isso é um outro assunto que vamos tratar depois. Que os pais e as mães precisam manter, claro, toda a paixão, todo aquele enamoramento, mas isso não vai ser mais igual como era no início.
mas pode ser mantido, melhorado de outras formas, porque vai sendo amadurecido, vai nascendo, crescendo entre o casal, que seria o ideal, que é o ideal, mais do que a amizade, é a parceria, a cumplicidade, é o objetivo maior, que é a orientação desse espírito que veio aí renascer. E se a gente aceitou mais de um, daqui a pouco está vindo outro. E os agregados que pediram, se convidaram e que a gente aceitou, também vão vir. Não é fácil não, né, gente? Então, os deveres para com os nossos filhos, ou com aquele bebezinho que chegou, ele tem que ser para nós uma felicidade, uma infinita satisfação dos cuidados, de dar assistência emocional e moral, porque a criança, esse espírito necessita. Ela é ainda uma avezinha que não sabe voar e que necessita de tempo para o seu primeiro voo. E aí alguém vai perguntar assim: mas acontece que eu não queria ter filhos. E isso tem que ser uma combinação antes do conúbio, não é? Sexual, antes do casamento, no namoro. Por quê? Quando acontece, quando falamos agora, Joana, no início, desses impulsos hormonais, e que daí nasce um filho, daí responsabilidade, qual é a primeira atitude que temos visto com os casais jovens que se unem apenas pelo sexo? É largar a criança no colo dos avós. E quando não tem esses avós, que às vezes podem já ser desencarnados, aí enfiam a criança numa creche, não dão a atenção devida, porque não sabem nem o que vão fazer com a criança que não foi querida nem planejada. Os filhos devem ser planejados. Ela diz que a conduta dos genitores nesse relacionamento também, equivalentemente, vai sofrer alteração, que a gente quer que seja para melhor, porque a educação requer exemplos, porque a gente sabe que a criança imita, copia tudo que os pais, ou que o cuidador faz. Então, nós precisamos apresentar a essa criança tudo que for de melhor para que ela aprenda o que é certo, o que é errado, os valores. Eu não estou nem falando de nenhuma religião. Claro, são espíritas, vão ser criados em lares espíritas, maravilha. Mas se não tem religião, através dos valores universais, dos valores morais, porque às vezes também os pais não têm religião, o que é muito triste, porque não tem um caminho espiritual para orientar. Mas isso não quer dizer que a criança não possa ter bons exemplos. Não quer dizer também que não ter religião seja uma pessoa do bem e boa. Aí os exemplos. Então, não é isso. Se os pais são éticos, se eles têm educação para ensinar aos filhos as formas de proceder, do respeito ao próximo, aos mais velhos, ensinando-os a dividir o pão, a sempre doar aquilo que naquele momento ele não está mais precisando, mas que se encontra em bom estado. Aí você está criando a criança para o mundo, mas
do homem de bem. Se tiver um caminho espiritual, nossa, melhor ainda. Mas se não encontrar esse caminho, por algum motivo, por resistência à religião, não tem problema. O sagrado e o divino está dentro de nós. Se nós somos filhos de Deus, nós temos dentro de nós algo que nos faz sentir que tem alguma coisa a mais e que não é só isso. E às vezes, por causa de um filho que tem contato com outras crianças que frequentam alguma casa espírita ou uma igreja, seja qual for, de qualquer segmento, desde que seja uma igreja reconhecida, uma igreja boa, onde existem realmente trabalhos para a criança, um trabalho social. Às vezes a mãe, os pais deixam o filho ir com aquela família num domingo de manhã. E às vezes, quando melhor ainda, aceitam o convite para irem conhecer o templo religioso daquela família. E muitas vezes podem ser pescados por Jesus e começarem a ir despretensiosamente e acabar gostando daquelas falas que vêm completar para eles talvez coisas que eles não tivessem ideia do conhecimento da Bíblia, se for católico ou evangélicos. Se for espírita, vão começar a ter acesso às obras da nossa codificação. Então, os próprios espíritos dizem, não só os espíritas serão salvos. Todas as religiões são aquela âncora para que possamos ter um lugar sagrado, um lugar de segurança. E aí, a capacidade que nós precisamos desenvolver de repartir o amor, quando os filhos se multiplicam, porque também tem isso. Vem um que é a flor, um que tem toda a afinidade, aquele filho que a gente sonhou. Mas quando vem outros que não são tão afinizados, que a gente já sabe que virão os afins e os não afins. Aí precisamos trabalhar as áreas de conflitos, porque aí vem ciúme, vem inveja, vem um monte de coisas, porque ali estão espíritos em dívida. E nós podemos observar desde criança as tendências e inclinações dos nossos filhos para que a gente não se faça de cego, não queira ver, porque não admite que aquele espírito que ali está, aquela criança tão bonitinha, com aquela carinha de anjo, seja um espírito realmente que vem cobrar uma dívida terrível, que se sente roubado, ou então um inimigo do passado. E aí a gente precisa ter esse amor e essa paciência. É um grande encontro. Agora, sabe-se também que muitos espíritos que renascem no mesmo lar, como eu acabei de falar, nem sempre são credores da mesma afetividade. Mas essa é a grande oportunidade da união, da reparação, da harmonização dos sentimentos num mesmo tom vibratório de afetividade. Se aquele filho, que é o mais difícil e que eu não tenho tanta afinidade, é nele que eu vou investir o meu amor. Porque o outro vai continuar tendo meu amor e minha atenção. Mas o investimento que eu preciso ter para aquele que é resistente ao meu amor
porque pode ser um inimigo do passado, eu preciso conquistá-lo. Essa é a grande oportunidade de, não é, trazê-lo para o nosso lado, mostrando que ele pode confiar em nós, que o nosso amor é verdadeiro, porque a gente vai desenvolvendo isso, mesmo sem tanta afinidade, mas sabe por quê? Porque o amor de mãe, aquele sentimento que nós temos, e o de pai, eles vão brotando, mesmo que aquele filho seja o mais difícil. Ai, tem que dar uma molhadinha nas cordas vocais, senão não dá, né? Então, infelizmente, pela nossa imaturidade psicológica, podemos sermos levados a comportamentos infantis, procurando manter os mesmos hábitos, né, da constituição dos filhos, e aí vamos levando, e não se consegue esse objetivo maior, que é essa união, essa harmonização. E hoje, considerando-se os modernos padrões de tolerância para com as condutas morais permissivas, os adultos também lamentam, não mais fruir desses prazeres enganosos, porque fui ter esse monte de filho, agora as minhas noitadas, tudo aquilo que eu fazia, não estou podendo fazer mais. E pode crescer pela imaturidade desses pais uma raiva dos filhos, culpando-os. Vocês são todos umas pestes, vieram para a minha vida para me atrapalhar, eu tive que parar de trabalhar ou de estudar, acabaram com os meus sonhos. Não houve planejamento? Como assim? A repercussão dessa falta de planejamento é a rebeldia, é a revolta por não ter tido maturidade para constituir a sua família. Então, os pais continuam mantendo as atitudes irresponsáveis e transferem suas frustrações para os filhos, como eu estava falando. Uns dão coisas de mais, outros dão coisas de menos. As mães, só mães, que transferem para as filhas, ainda pequenas, as suas angústias e frustrações, fazendo das filhas pequenas mulheres infantis, com aquelas roupas horrorosas de mini adulto, e tira da criança oportunidades abençoadas de viverem as suas etapas da infância. A natureza não pode dar saltos, ela não dá saltos. Então você tira da criança as etapas que ela precisa viver como criança. Pais, homens inescrupulosos que vão iniciar filhos nos vícios, que vão exornam a personalidade, condicionando-os ao fumo, ao álcool, à agressividade, ao desrespeito, no lar e na sociedade. Ah, filho meu é macho. Macho é assim, bebe, fuma, pega todas as meninas, porque é o meu filho, porque existe uma frase horrorosa que eu já vi mulheres repetindo. Prendam suas cabras porque o meu bode está solto, quando tem filho homem. Que desrespeito é esse? Da onde se tirar isso?
Quer dizer que eu vou ensinar o meu filho, como está na moda agora dizer, pegar todas as meninas? Como assim? Que homem será esse? Que família será constituída? Então, os filhos, não podemos esquecer que são responsabilidades muito sérias e que não podem ser descartadas sem as consequências correspondentes. Porque a Joana fala que enquanto não surja uma consciência doméstica fundamentada no amor responsável e profundo, sem os pieguismos da imaturidade psicológica dos indivíduos desajustados, a família sofrerá hipertrofia de valores morais, tombando na anarquia e no despautério que vem caracterizando a sociedade moderna. E também o amadurecimento sexual extemporâneo, resultado das provocações pornográficas e do erotismo em alta, temos visto crianças viciadas em pornografia. Impulsiona os jovens a relacionamentos rápidos, destituídos de significado. Ora por curiosidade, momentos outros pelos impulsos aselvajados, empurrando meninas ainda adolescentes e totalmente despreparadas para a maternidade, procriando sem consciência e abandonando os filhos à semelhança de alguns animais que se libertam das crias com total insensibilidade. Engraçado, quando ela diz que empurrando as meninas ainda adolescentes e despreparadas, eu me lembro dessa semana do depoimento de uma mocinha que eu comecei a atender, que ela me disse que sofria bullying na escola porque ela não beijava na boca, porque ela era virgem. Então, isso foi um motivo de verdadeiro trauma na vida dela, porque para que a gente sabe que os jovens, para que eles tenham o seu grupo, não é? Que essa é a nova família a quem ele deve lealdade, é o grupo que é igual a ele, e os pais não importam mais, porque também não se preocuparam. O que acontece? Ele quer ser aceito nesse grupo. Então, eu vou beijar bastante na boca, vou começar a sair com os meninos, para que eu possa ser aceito no grupo. Isso é de uma crueldade. Mas isso porque os pais dos outros também não ensinaram aos filhos sobre todas essas questões que Joana vem nos trazendo. São os órfãos de pais vivos. Quando a gente fala de família, que muitas vezes do casal, quando a mulher diz, eu sou viúva de marido vivo. Aqui são os órfãos de pais vivos. Porque mesmo quando amparados pelos avós amargurados, sim, porque neles descontam a irresponsabilidade dos filhos. E vão se desenvolvendo, quase sempre sem afetividade, relegados a planos secundários, são considerados cargas indesejáveis e que vão até dificultar a economia social, sendo um ônus pesado para aqueles avós já mais velhos, que não têm muitos recursos.
Não estamos nem falando de famílias ricas, onde os avós têm recursos, põem babás, tem um séquito de empregados. Não é disso. Mas também a criança é relegada. Ah, já tem tudo aqui, tá? Vai deixando aí, pode ficar. Ai, que coisa horrível, ficar com netos, já criei os filhos, agora vem os netos. Pode acontecer. E a criança sente isso. E pelo pior ainda, as crianças ficam revoltadas com essa situação e vão se reunindo, como eu falei, em bandos, em tribos, em grupos dos excluídos. Agora é o pior. Aí vai aumentando esses conflitos, a criminalidade, o terrorismo, sem nenhuma ordem. Quando não sejam ricos, pobres, crianças pretas, brancas, não importam. São adotados pelos traficantes de drogas que vão se utilizar dessas crianças na condição de distribuidores desse sórdido veículo de decomposição moral e humana, parceiros da morte antecipada, que se espalham pelos antros escusos ou surgem nos apartamentos de luxo e de loucura, arrebatando vidas. Então não tem isso, que é pobrezinho ou que é rico. Todas as crianças abandonadas pelos pais à sua mercê podem ser adotados por traficantes. Porque um vai levando o outro. Ah, vem comigo, amigo. Poxa, a gente está lá, já estamos num trampo legal, trabalhando lá. Não, a gente está levando lá, fornecendo. Quando daí não começam também a utilizar a droga e se tornarem dependentes dela, o que é o mais triste que possamos imaginar de um filho, de um neto, de um conhecido ou de um desconhecido que tomemos conhecimento, não é? Através das mídias sociais. Então, para finalizar, a Joana diz que o lar, portanto, quanto se perverte, ameaça a estrutura da sociedade. O lar sustenta-se nos pilotis vigorosos que são os genitores dele, dependendo a sua edificação ou a sua derrocada. Aí ela lembra do decálogo mosaico, quando aborda o mandamento no qual a lei divina impõe o amor e o respeito ao pai e à mãe. No entanto, é do soberano código o impositivo de que os pais devem esforçar-se por merecer o respeito e o amor da prole, através da sua conduta em relação a eles, as crianças, os filhos. Oi, Kleber, Martinha, Bernadette, aí todo mundo veio agora, chegaram atrasados ou já estavam aí? De qualquer forma, é uma honra sempre tê-los comigo aqui no nosso programa. E então, esse era o recado de hoje. Se vocês gostam do programa, deixem o like, para que cada vez mais o YouTube impulsione o nosso canal, o canal da web Cristo Consolador, que está aí com muitos programas variados, com vários companheiros e companheiras que estão aqui também
trazendo a mensagem do nosso Cristo Jesus, da nossa doutrina espírita. E assim encerramos por hoje, desejando uma semana que vai se iniciar, mesmo apesar dos desafios, que sejamos persistentes e teimosos, que possamos ir vencendo os conflitos, devagar, tranquilos. Que Jesus abençoe cada um de nós, encarnados e aos desencarnados. Que Deus nos abençoe e tchau para todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.